Fala rapaziada, sejam muito bem-vindos, mais um vídeo aqui no canal do Primão. E hoje nós temos essa belíssima joia, esse belíssimo exemplar, que é o Golf MK7 GTIzão. Esse carro aqui, ele é do ano 2014, legal pra caramba. É o GTI que nós fizemos aquele trabalho no cabeçote. E hoje a gente vai ter um negócio bem bacana. Mas antes de mais nada, se inscreva no canal, segue as nossas redes sociais por gentileza. Meu nome é Marcelo, Marcelo Primão, o pessoal me chama de Primão. E eu tô trazendo aqui para vocês hoje o que? A instalação, galera, da PCV Delete. É uma peça muito importante e funcional para esse tipo de motorização. É só você, Primão, mas isso é importante porque a fábrica não instalou uma peça parecida como essa quando estavam desenvolvendo o veículo. Galera, aqui a gente entra em uma questão normativa, tá? Existe essa recirculação positiva do cárter para a admissão, para ser queimado esses vapores, justamente por conta de normas de emissões de poluente. A fábrica, galera, ela tem que bater diversas normas de emissão de poluente, porque não pode ter X quantidade de inox saindo lá no escapamento do carro. Então, aí é onde vem esses projetos de downsize, bem evoluído, bem construído, bem otimizado. A questão potência desse carro versus o tamanho do motor, ou seja, o deslocamento desse motor. Aqui nós temos um motor 2.0, que ele rende aí seus 220 cavalos, é bem atrativo isso de motor, com uma curva de torque bem interessante e com vários atributos de um motor downsize pensado nessa evolução. Ou seja, o quanto eu posso extrair de potência, o máximo de potência com o motor desse tamanho de deslocamento, que é um 2.0, ou 2 litros, né? Ou 2.000 cc's eu ia falar. Mas, galera, esse carro aqui, motor de GTIzão, o que ele conta? Ele conta com vários atributos que eu já falei, mas ele conta com dessa versão desse ano, com 2 bancadas de injetores. Então a gente tem injetor direto, indireto. Nós temos o sistema de valve lift, que ele troca, obviamente, o comando do carro. Ou seja, duração, lobby vai ser diferente, cruzamento de válvula ele altera, porque ele troca o comando. Mas ele faz isso por quê, galera? Ele faz isso como uma estratégia para fazer com que eu tenho uma curva de potência e torque um pouco mais estendida. Quando a gente passa o carro no dinamômetro, ele começa lá, sua eficiência de turbina, sua mesa de torque começa em 1800 RPM, ele sustenta um pouco mais que os carros convencionais ou das motorizações anteriores a essa. Se eu comparar essa motorização com o 888 de segunda geração, você vai ver essa discrepância na mesa, mas justamente por conta disso. Ele substituiu o comando, era mesmo aquele sistema, o VTI, lembra dos Rondinha VTI? Que era 1.6, ele rendia 160 cavalos, porque ele tinha o VTEC, então ele colocava justamente um outro comando, ele inseria um outro comando, um outro lobby do comando em determinada faixa de rotação, que aí sim o carro virava o que virava. Então esse sistema funciona parecido, obviamente não é igual por questão de patente, mas é parecido e é bem interessante. E nós temos também nessa motorização, muito legal, o controle de adiantamento de ponto e atraso de ponto, não só no comando de admissão, também no comando de escape. Então, galera, se liga só, o comando de escape desse carro, ele adianta o ponto, atrasa o ponto, ele troca o comando, mas tudo isso para quê? Para fazer com que a turbina comece a acender mais cedo e ela sustente isso o máximo de tempo possível. E é justamente isso que a gente encontra quando a gente passa no dinamômetro. Então, pessoal, a gente tem nessa plataforma todo esse aparato, todo esse conjunto da premissa de um downsize muito bem projetado, muito bem feito. Mas ainda assim ele conta com os atributos aqui técnicos que ele tem que manter sim as suas emissões de poluente, ele tem que manter vários normativos para que ele possa ter autorização do quê? De fabricação. Então, pensando nisso, que o nosso cliente, nós conseguimos para ele um kit usado da APR, tá? Essa é a nova PCV dele, Positive Cart Ventilation é a nova PCV dele. Então os gases aqui, ele entra justamente nessas 2 posições aqui e ele é redistribuído, nessa aqui também, ele é redistribuído de uma forma que ele vem parar, não todos eles, mas 2 deles vêm parar aqui, tá? Ele vem parar nesse acumulador e esse acumulador da APR é legal, galera, comparado com o da CTS, que da APR ele tem a possibilidade de você colocar o quê? Uma mangueirinha de 6 milímetros e fazer o quê? A drenagem lá para baixo. Então isso facilita bastante na sua manutenção do carro com relação a essa PCV Delete instalada. Você não precisa necessariamente abrir esses parafusos para fazer a sua devida drenagem e limpeza. A limpeza ela é cabível, no entanto, em um spread de tempo um pouco mais extenso, tá?
Porque você vai corriqueiramente, você vai estar fazendo uma drenagem do fluido e não vai acumular tanta sedimentação de sujeira assim. Então isso é muito importante. Ele é um kit bem legal, que ele já vem com o seu afixador. Vem cá, dá uma olhadinha aqui, ó. A gente vai afixar esse cara aqui, ó. Nós já deixamos os parafusinhos na posição, ó. Olha lá que bonitinho. No próprio suporte aqui do coxim. Esse suporte aqui é o suporte de alguns carros que vem com justamente aquele filtro de carvão ativo do sistema de canister, tá? Então ele tem um sistema de canister que ele vem aí. Como esse carro ele utiliza o filtro de canister lá atrás, assim como as Passats também, então eles manteve o mesmo coxim. Isso foi interessante, porque aí dá para criar esses suportinhos aqui para atender esse tipo de instalação aí dessas peças de performance. É uma peça de performance, é considerado sim uma peça de instalação de performance, porque ela vai performar de uma forma diferente e de uma forma melhor para o motor, tá? Não necessariamente para o meio ambiente, mas para o motor. Então esses gases que era proveniente, aqui ó, nós temos uma membrana, tá? Essa membraninha aqui ela atua, ela é uma membrana tem algumas que são de silicone, outras são de borracha nitrílica, mas ela é colocada aqui dentro com uma mola e ela geralmente quando ela está vazando, você escuta o som dela aqui vazando e você percebe nitidamente que ela está rompida. E nós temos uma outra saída aqui, ó. Essa saída é uma mangueira flexível que ela sai e ela entra aqui no intake, tá bom? Esse intake aqui é a entrada da turbina, galera. Ou seja, toda aquela vaporização, parte dela fica represado para decantar e fazer o escoamento do líquido e não do vapor, do líquido para dentro de novo aqui do comando de válvulas, né? Ele desce lá para o kart, obviamente, e faz toda a homogeneização novamente. E a parte de vaporização propriamente dita, ele faz uma vaporização por aqui, ele coloca os gases aqui provenientes e faz a ingestão disso. E isso vai ocasionar o que, galera? Galera, você tá vendo aonde que entra ali, exatamente na cara da turbina? E isso representa o que, galera? Ele está entrando aonde o ar ainda vai ser pressurizado. Então, essa vaporização ela entra, a turbina vai pressurizar, vai mandar todo esse vapor de óleo para o seu intercooler. O seu intercooler vai ser impregnado com esse óleo com o passar dos kms e do tempo de funcionamento do motor. Ele vai fazer a ingestão disso através aqui da TBI do seu carro e vai começar a fazer o que? Carbonizar todo o sistema. Esse carro, como eu falei, ele conta com duas bancadas de injetores, por isso que eu falei no início dos injetores, que essa bancada de injetor MPI, essa daqui, que nós já colocamos essa flauta já de inox, não de alumínio, mas sim de inox, ela limpa parcialmente, mas não totalmente. É uma limpeza parcial que ele faz das válvulas. A gente já cansou de mostrar isso aqui e agora com o canal no YouTube vai ficar muito mais fácil de a gente explanar a explicação um pouquinho, estendê-la quando a gente for fazer a desmontagem de um coletor desse, justamente porque ele tem a aleta, ele tem uma aleta que é guiada no próprio cabeçote, é uma aletinha que ela separa em dois, como se fossem dois dutos. Por quê? Ele tem um flap da aba do coletor que ele fecha dessas entradas da aleta para acelerar o fluxo do ar, tá? Ele acelera o fluxo do ar, a velocidade do ar lá ela é acelerada. Quando ela passa no afunilamento, ela acelera, ela cria uma pressão negativa e ela acaba ganhando velocidade. E nós temos aqui nesse cenário a limpeza só da parte de cima dessa aletinha que vai lá no coletor. Então a gente vê exatamente o leque do injetor que faz, desses injetores MPI que faz nessa aleta, tá? Então assim, é de suma importância a gente sempre, uma vez conhecendo como o sistema funciona, a gente respeitar os prazos, tá? Vou falar um pouquinho de prazos de contaminação por excesso de carbono, o excesso de carbono nas válvulas. Desse Golf GTIzão, você pode ter certeza que entre 30 mil a 40 mil vai estar péssimo, mas péssimo, péssimo, péssimo. Ah, primão, eu uso o OctaPro, She-Power Racing. Cara, eu uso a Podium. Vai estar contaminado. Por quê? Porque independe do seu combustível. O seu combustível nesse carro que tem esses injetores MPI só vai resolver um pouco para
fazendo uma melhor limpeza com combustível melhor. Ele limpa, a tendência de ele limpar mais é um pouquinho mais alta. No entanto, lembre-se, o acúmulo de carbono ocorre pela vaporização dos gases e não pelo combustível, eu digo nas válvulas, não pelo combustível em si que você está ingerindo no motor. A parte de combustível auxilia na câmara de combustão. Assim que as válvulas estão fechadas, o cilindro, a gasolina do injetor de indireta e direta entra, faz a compressão, a explosão. Isso, um combustível bom, vai obviamente sedimentar menos carbono na cabeça dos pistões, vai impregnar menos nos anéis de compressão e raspador de óleo. Isso vai fazer com que você tenha uma longevidade dentro da câmara de combustão, obviamente um pouquinho melhor e maior. No entanto, lembrando, a vaporização de óleo não tem a ver com a qualidade, diretamente a ver com a qualidade do combustível que você coloca no seu carro. Isso nas válvulas, tá bom? Então, dito isso, agora a gente vai fazer o quê? Nós, como o kit era usado, nós já compramos os parafusos de afixação, que é uns parafusos, que ele é um encosto 45 graus, parafusinho Ali, pretinho para combinar com o kit. Perfeito, achei o parafuso exatamente que eu queria. E aí a gente acabou adquirindo esses parafusos. A gente vai fazer o quê? Vamos afixar o suporte, fazer a fixação desse bujãozinho onde vai ficar represado toda aquela meleca de óleo e água, aquela coisa estranha. Ele vai ficar represado aqui, de tempos em tempos vai fazer a drenagem proprietária e a gente vai fazer a instalação dessa válvula APR maravilhosa que nós temos aqui. Essa válvulinha aqui, ela é muito boa. A CTS também, ela é muito bonita, é um platezão de faux alumínio da CTS. Essa daqui é da APR, eu achei ela muito bem construída, já instalei algumas dessas válvulas também. As duas são bom tão quanto, tá? Assim, você não precisa se prender muito na marca, eu acho que você deve se ater um pouco mais na disponibilidade que você tem, tá? Tanto de recurso financeiro como preferência de marca também. Porque as duas têm uma funcionalidade igualzinha, tá bom? Nenhuma é melhor que a outra, só o formato dela que distingue um pouco. Se você quiser pegar da CTS por ser uma pratinha, por ter uma sensação de ser mais um negócio billet e tal, legal, joia. Essa daqui é uma construção mais, como é que se diz? É como se fosse mais mundana, mais raiz, ó. Tem um negócio quadradão aqui, sai o conector da mangueira aqui, é um negócio mais mais despojado. A CTS parece ser tudo muito certinho. As duas servem muito bem, tá bom? Bem, agora vocês vão ficar com os takezão aí da instalação, que vai ser bem legal. Então, bora fazer a instalação desse cara. Pessoal, ó, antes de a gente montar aqui, ó, vou mostrar algumas diferenças, algumas curiosidades aqui, ó. A gente tem as duas peças, né? Essa daqui da APR, né? E nós temos a original do carro, tá? E aqui você já percebe algumas diferenças, né? Na peça em si, a gente já tem esse conezinho aqui, que nada mais é do que um decantador, tá? Os vapores passam por aí e só desce o líquido, que é o óleo no caso, né? Com alguma vaporização de contaminação por água, alguma coisinha bem mínima, mas ele pinga justamente para retornar para o cárter, tá? E nós temos aqui o resto daqui. Agora a gente só tem um sistema que é separado de válvula de retenção, que sai por esse furo aqui, que liga, e ele sai aqui, ó, galera. Ele sai desse outro lado de cá, ó. Tá vendo? Ele vem por aqui, ele entra aqui, ó, e aí ele sai aqui, ó. Então aqui a gente vai colocar o quê? Uma válvula de retenção aqui, que não veio nesse kitzinho, a gente já tá providenciando. E essa é a principal diferença, galera. Não tem muita diferença em si, mas a gente já tem uma diferença bem legal aí da vaporização, que ela vai entrar aqui agora. Parte da vaporização ela vai entrar, vai se acumular, vai entrar aqui e ela já vai vir aqui pro separador. Então ele vai ficar acumulado. Todos esses gases que vão dar no carro, ele vai ser drenado por essa parte e ele vai ficar retido lá naquele acumuladorzinho que nós mostramos da própria PR. A outra parte, ela vai vir por aqui e ela retorna
lá para a entrada da turbina, já um ar muito mais purificado, ao invés de a gente ter essa configuração aqui, ó. Aqui toda a vaporização ela entra e boa parte dela, ela é acumulada aqui em cima, onde que é blindado a gente não consegue mostrar. E ele tem essa membrana justamente para fazer essa pressão, aí os gases vêm para cá, justamente, e o que é líquido, ele tem de vir para cá e gotejar aqui, tá bom? Ele faz essa separação. E aqui a gente já tem um sistema que praticamente propicia, né? Não gera resistência para o ar vir para cá, ó. Então não tem resistência nenhuma, não tem uma membrana com mola, não tem absolutamente nada. Então ele vem diretamente para cá e faz a acumulação lá. Então por isso que quando você vai abrir lá, vai virar meio que um doce de leite, ou se você usa o carro na mistura, no E63, E85, você vai ver que tem um doce de leite de fato, porque ele tem um acúmulo de bastante vapor de óleo e álcool na composição, e ele fica retido aqui. E aí, se você usa o carro, obviamente 100% gasolina pódio, você já vai ver que tem bastante acúmulo de óleo aqui, tá? E é legal porque esse óleo não é um óleo interessante, é um óleo bem contaminante quando ele retorna para o cárter, então é interessante que você faça essa drenagem aí e você jogue esse óleo fora de fato, que é que essa peça propicia, tá? Então bem legal, agora a gente vai fazer a instalaçãozinha dela e aí a gente vai colocá-la no carro. E agora na área externa aqui da oficina, nós viemos mostrar para vocês o resultado final da instalação 100% concluída, obviamente. Nesse ambiente aqui com luz do dia, uma resolução bem bacana para vocês verem no detalhe que é uma pecinha muito bonita, é uma pecinha de um grau de importância muito bacana para o motor e é bem legal vocês verem isso aqui de perto. Então vem aqui ver, dá uma olhadinha como é que ficou a instalação. Lembrando que ela foi uma peça, obviamente, usada, mas, em perfeito estado. Olha só que maravilha. Excepcional. Muito linda a instalação. Tudo desmontado, limpo, assim como se deve, quando a pecinha é usada. Perfeito, perfeito. Nós andamos com o carro está perfeito, a resposta, a avaria, está tudo ok, não tem nada de avaria, o carro está perfeito. E agora a gente vai liberar para o nosso querido amigo Robson, que é o cliente desse carro. É um amigão nosso já aqui de muito tempo, de muitos anos. A gente tem muita confiança, né, no nosso trabalho. E é muito prazeroso a gente poder fazer a instalação de um equipamento, de uma peça dessa, que auxilia, sim, na performance do carro, mesmo que mínimo em questão de resultado de potência, mas performance muito bem, tendo o seu motor totalmente limpo e não tendo mais aquela impregnação de óleo nas válvulas. Se você tem uma peça dessa, ou você quer uma peça dessa, ou você deseja ter uma instalação de uma PCV, não só de uma PCV, ou também uma DV+, tem um flutterzão, que esse carro tem um flutterzão animal, liga pra gente, nosso contato tá aí na descrição, entre em contato conosco, que você será atendido rapidinho e a gente bate um papo.